Beleza. Olha só, vou chamar aqui agora para falar com a gente o Leonardo Barquini e o Pedro Buzzi. Eles são sócios da Arquimedes, que é uma consultoria de análise de mídias sociais. Olá, Leonardo, boa noite para você. Boa noite, Toledo. Boa noite, Kennedy. Olá, boa noite, Pedro. Obrigado por ter vindo aqui falar com a gente. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Bom Valeu. Olha vê-los só, aqui. pergunta do nosso bloco é a seguinte: o que vai acontecer nas redes com a extrema-direita fora do poder? É a pergunta que o Pedro e o Leonardo vão tentar responder com a ajuda do Toledo e uma pequena participação minha. Quem quer começar falando aí? Leonardo? Eu posso começar. Bom, a extrema-direita no Brasil, do ponto de vista digital, né, das redes sociais, assim como aconteceu no resto do mundo, ela não vai deixar de existir. Ela vai continuar atuante. A gente sabe, não ao certo aonde está, mas a gente sabe que há um financiamento dessas atividades. Mas, acima de tudo, como a extrema-direita há muitos anos ela se consolidou nas redes no Brasil, ela hoje possui uma gama de influenciadores, de perfis, de sites, de portais que alimentam as narrativas dessa extrema-direita e que mantêm alta essas perseguições, digamos assim, que a gente verifica todo dia quando a gente abre o Twitter, o Facebook ou o Instagram. Eu acredito que há sim uma dificuldade de financiamento na medida que o Bolsonaro vai sair do poder e que a gente tem as notícias sobre o suposto gabinete do ódio, que era financiado com salários do governo federal. A gente sabe que empresários com interesses no governo talvez também financiassem essa estrutura. Então, haverá sim uma dificuldade maior de financiamento, mas o Bolsonaro tem hoje o que ele não tinha há 4 anos atrás. Hoje ele tem um partido consolidado, ele tem, entre aspas, uma bancada que a gente não sabe até quando ficará com ele, mas do ponto de vista institucional, digamos assim, ele tem ainda algum recurso financeiro, principalmente, e tem um legado. Tem um legado de um governo que é defendido por 49,1% da população, e tem uma narrativa a ser contada sobre esse governo. Ele agora vai passar a contar a história do governo. A gente tem visto, por exemplo, perfis influenciadores falando das maravilhas da economia e de como o Bolsonaro vai entregar bem a economia no próximo governo. É uma narrativa que já está sendo construída. Então, eles têm muita história para contar, e ser oposição, do ponto de vista das redes também, facilita um pouco, porque nas redes aquele conteúdo negativo, né, aquele conteúdo de crítica, ele tende a ter muito engajamento. Então, assim como o Lula teve alguma facilidade, digamos assim, principalmente no último ano, né, ao criticar nas redes, ao criticar o governo Bolsonaro, a gente acredita também que os bolsonaristas terão engajamento nessa empreitada de defender o Bolsonaro, defender o legado do Bolsonaro e de criticar o governo Lula. A gente sabe que governos, eles erram. Todo dia o governo erra, acerta, erra, acerta, erra. Então, conteúdo vai ser criado para esse agrupamento. Eu acho que o grande desafio, a grande pergunta a se fazer é a estrutura partidária do Bolsonaro, que pode ajudar a financiar esse agrupamento, esse cluster bolsonarista tão ativo nas redes. Ela vai apoiar o bolsonarismo, vai continuar apoiando? Ou o PL, por exemplo, ele vai sair, pular do barco do Bolsonaro e vai deixar o Bolsonaro literalmente a ver navios, né? Olha, Leonardo, o Bolsonaro rompeu com o PSL e não conseguiu criar um partido político no poder. O Valdemar da Costa Neto é uma figura que, por hora, está fazendo um elogio tático ao Bolsonaro, está ali, mas é uma figura muito pragmática, né? Mas a gente vai voltar nisso, até porque o Bolsonaro está um pouquinho fora das redes, está mais manso, e a gente vai desenvolver isso, mas eu queria ouvir o Pedro. Eu Pedro, com posso esse fazer tema uma grega, pergunta, Kennedy, para o Pedro, aproveitando? Desculpa te atalhar aí. você não quer Porque deixar o Pedro responder também o que ele pensa? eu vou, mas eu queria que Falar. ele. É porque eu conheço os dois, eu sei que o Pedro vai ter de cabeça o retrato. Agora eu vou deixar ele numa situação difícil, né?
de qual é a situação da direita nas redes hoje, antes da troca de poder, embora já tenha quase que acontecido essa troca, né? O Bolsonaro abdicou e o Lula praticamente já assumiu. Mas qual que é a situação hoje nas redes? Quer dizer, qual é o tamanho da vantagem que a direita tem sobre a esquerda, ou o bolsonarismo tem sobre o lulismo, por exemplo, no Facebook, no YouTube e no Twitter, se é que tem? Beleza, bom, só acrescentando mais um ponto aí na fala do Léo, acho que uma outra coisa que facilita para a extrema-direita no Brasil agora é o discurso antissistema, porque até no mundo inteiro a extrema-direita se organiza em torno desse discurso antissistema. Na Itália, nos Estados Unidos, na França. E aqui no Brasil existiu uma dificuldade inicial, porque o PT, de alguma maneira, em algum momento, foi um pouco antissistema, né? Então, tinha uma disputa de quem era o antissistema ali também. E a partir do momento em que o PT é eleito com uma frente ampla, o PT vira sistema. Então, agora não tem mais conversa. É o sistema, o PT é o sistema, está no centro do sistema. O TSE, segundo a narrativa, né? O TSE faz parte desse sistema que ajudou o PT. Isso tudo a gente viu aí durante a campanha. De modo que eu imagino que a extrema-direita vá reproduzir mais fielmente os discursos globais, né, é muito curioso, né, os antiglobalistas que são organizados globalmente, né, mas eles são assim. É, trazer agora sobre essa vantagem. Realmente, a extrema-direita no Brasil, ela tem uma vantagem considerável nas redes, talvez até por ter chegado primeiro e ter se estabelecido, né? Uma coisa que a gente sempre reforça, né, que uma parte desse discurso deles é, tem eco na sociedade, né? Se não tivesse, eles não teriam voto. No fim, é um pouco isso, né? A gente não pode nunca esquecer isso. Então, tem esse discurso conservador contra o aborto ou contra a ideologia de gênero, seja lá o que for, o que seja isso, né, para eles, mas isso tem lastro na sociedade. E a extrema-direita, como não conseguia verbalizar isso, sobretudo na grande imprensa, ela veio para a rede e se sentiu livre. E ali ela se estabeleceu. Então, hoje, para a gente ter uma comparação, né, o Twitter, eu estava acompanhando a conversa de vocês, que é uma conversa que me interessa muito também, sobre o que o Elon Musk vai fazer com o Twitter e tal. O Twitter hoje ele é um território, pelo menos até essa eleição, né? Ele mudou pra caramba e a maioria o Lula teve vantagem nas interações em relação ao Bolsonaro no Twitter. Isso é um ponto muito importante, né? Foram 55,7% para o Lula, 44,3% para o Bolsonaro. Foi a única rede em que o Lula ficou na frente do Bolsonaro em interações. Isso é um ponto muito importante, porque o sistema de comunicação ele se dá multiplataforma. A gente não pode olhar só Twitter, só Facebook, só Instagram como plataformas estanque, né? A fake news ela parte de algum lugar, ela é testada em algum lugar, o argumento é alimentado em algum lugar. Tem influenciadores mais fortes no Instagram, outros mais fortes no Twitter. O tipo de comunicação se dá diferente também. E a gente também não pode esquecer do YouTube, né? Acho que essa eleição, o Google foi um dos principais, uma das principais empresas que faturou na eleição, né? Mais de 110 milhões de reais com impulsionamento, não é desprezível. A campanha do Lula investiu 22, quase 23 milhões, a do Bolsonaro 28 milhões e pouco. Ainda muito aquém das campanhas norte-americanas. O Trump, na campanha dele, investiu 50% do valor da campanha. Aqui, o Bolsonaro investiu 25%, né, para a ordem de grandeza. Mas antes da campanha, o maior anunciante de política no YouTube era o Brasil Paralelo, que é um site, um canal de extrema-direita que se propõe a fazer revisão sobre as interpretações da história do Brasil. É um canal de fake news, né? Porque a interpretação que eles fazem, por exemplo, do golpe militar é uma mentira. O Brasil Paralelo
não está reinterpretando, reescrevendo, né? Está mentindo claramente. Ali é um lugar de mentira. Ô Pedro, olha só. Você falou que é interessante essa coisa que a direita tem essa vantagem nas redes e tal. O Lula no poder, o PT no poder. A gente viu no segundo turno o Janones ali, o Felipe Neto, o PT de alguma maneira conseguiu fazer um contraponto em relação a essa máquina do Bolsonaro nessa disputa nas redes. Uma figura como o Lula, que é tão carismática, hoje de manhã, a hora que ele chorou, falando que ele quer de novo que a pessoa almoce, jante, tome um café da manhã, rapidamente aquilo viralizou na rede. Tinha um punhado de gente no Instagram já colocando, ó, presidente de vocês assim, bolsominions, se importa com os pobres, no Twitter também. O PT não pode, com os instrumentos de poder, não ganha mais visibilidade para fazer essa disputa? Eu acredito que sim, é necessário que se organize, né? Acho que isso é um momento, né, o presidente, ele é naturalmente uma figura de destaque e capaz de propor agendas, né, de debate, que na literatura chama de agenda setting. Já é, por natureza, essa figura pelo cargo que ele tem. Agora, se o PT e outros partidos, mesmo o pessoal que estava tentando montar lá uma terceira via, se eles não trabalharem durante esses 4 anos, em 26, o cenário não vai mudar, né? O trabalho de rede social ele é um trabalho constante e muito intenso. Não tem muito tempo para planejar e testar e mudar muita coisa. É tudo ao mesmo tempo. E são 4 anos. E A qual que é a campanha, desproporção? No caso do YouTube, por exemplo, quão maior é a direita no YouTube em relação à esquerda? em investimento na campanha, o Bolsonaro investiu 30% a mais, aproximadamente, 25% a mais do que o Lula na campanha no YouTube, só Uhum. YouTube. E, A direita, e- ela é muito em termos organizada. de audiência, nessa proporção ou é maior? Bom, é maior. Até porque tem muito canal, né? A direita, como ela, como ela ocupou os canais, né? E hoje a gente tem uma disputa de espaço de tempo, né? Na vida das pessoas. No fim do dia, nós todos aqui, assim como Elon Musk, o Bolsonaro e o Lula, temos 24 horas no dia. Então, a primeira disputa que a gente tem é de tempo. Quem vai ganhar o tempo da atenção das pessoas? A gente está disputando com a TV, a gente está disputando com o aplicativo, a gente está disputando com os nossos amigos, com a nossa família, com as nossas atividades profissionais. Isso tudo está em disputa, o tempo está em disputa. E a partir do momento em que a extrema-direita é mais organizada, consegue convergir os seus argumentos, mais coordenada e já ocupa esses canais, eles estão numa vantagem tremenda de seguir com esse controle da agenda, com propor a agenda. Pedro Leonardo, essa coisa é interessante, isso aí, o algoritmo, né? O algoritmo ele é de direita, o algoritmo sempre indica mais conteúdo de direita. Por que que isso acontece? É por causa da organização da direita ocupar essas redes e cria um efeito natural? Explica para a gente, para a audiência, por que que você monta lá, abre um negócio no YouTube, quando você recebe, estão lá te indicando um punhado de canal de fake news, né? Normalmente o algoritmo ele trabalha para manter o usuário naquela rede, né? Então ele vai te dando conteúdos que ele julga que são mais aderentes ou chamam mais atenção ou fazem com que você permaneça mais numa rede do que outra. Normalmente as histórias mais mirabolantes, digamos assim, as teorias da conspiração, elas atraem mais o público, né? A ficção ela é muito melhor do que a realidade, né? Então há essa impressão, essa percepção de que o algoritmo, entre aspas, é de direita. Mas eu acho que, como o Pedro falou, a gente não pode deixar de lado que a extrema-direita nas redes sociais é o que a gente chama de early adopter. Ela adotou a tecnologia antes, ela aprendeu antes, testou antes, cresceu antes e é maior. Então, é natural que a gente tenha mais conteúdos, por exemplo, no YouTube, né, que é uma rede que a extrema-direita ocupa muito bem no mundo inteiro, que a gente veja mais esses conteúdos, né? Agora, quero dar uma pergunta para vocês. Eu já vi vocês dizendo
que a direita também evoluiu e se sofisticou na maneira de passar a sua narrativa, de passar a sua versão dos fatos ou as suas mentiras, dependendo da situação. E de que maneira ela fez isso? Foi criando esses sites de notícias falsas? Explica um pouquinho essa história para a gente entender o caminho. Eu acho que o que ilustra melhor essa história é a diferença da campanha de 2018 para 2022, por exemplo, no Brasil. A gente tem aquilo que a gente chama de curva de maturidade tecnológica, né? As pessoas elas vão recebendo fake news, vão recebendo informação e elas depois de um certo tempo elas aprendem a filtrar aquilo. Então, para o próprio bolsonarista não bastava mais receber um card com meme de uma mamadeira para acreditar numa notícia falsa. Você precisou construir histórias com lastro na realidade e, se possível, com lastro em algum veículo de imprensa que parecesse sério, para que aquela história pudesse ser veiculada amplamente. E isso passa não só pela vida online, passa pela vida offline. Então, a história que foi contada nas igrejas neopentecostais sobre o fechamento das igrejas, citando o exemplo da Nicarágua, ela vai do offline para o online. Então, você pega uma notícia que ela é sobre um presidente aliado, supostamente aliado do presidente Lula, que tomou uma decisão de fechar a igreja. Então, naturalmente, aquilo também pode vir a acontecer no Brasil. Então, a própria construção dessa narrativa ela se dá num tempo maior para que você chegue no período da eleição e aquela notícia, aquela narrativa tenha aderência. Então, o que a gente viu é que aquilo tudo que o bolsonarismo foi construindo nos 4 anos, ela chegou na eleição com alguma aderência. Então, você passa, por exemplo, a gente teve um caso clássico nessa eleição, do suposto apoio do Marcola, do PCC, ao Lula, 2, 3 dias antes. Aquilo passou por um portal de notícias que era supostamente sério e não necessariamente bolsonarista. Aquele print daquele portal circulou no Telegram, circulou no WhatsApp, circulou no Twitter, no Facebook, no Instagram, e a partir daí as pessoas tomaram aquilo como verdade. Então há uma construção, há uma estratégia um pouco mais sofisticada, digamos assim, do que 4 anos antes. E como é que você se vacina contra isso, se é que é possível se vacinar, Pedro? Bom, eu acho que eu sou um devoto fervoroso da transparência, né? A gente já falou disso algumas vezes. Quanto mais transparência das plataformas, melhor a sociedade civil pode se organizar com seus instrumentos para combater as fake news, e para medir como as coisas caminham, né? Então, Me dá um exemplo de como essa transparência poderia ser maior e ajudar nessa missão. E você acha que podia ter uma regulamentação? não, eu acho que esse é o caminho. Assim, eu não sou ah, muito simpático com a ideia da moderação a partir das plataformas. Eu acho que a gente, enquanto sociedade civil, tem que se organizar e criar os nossos mecanismos para decidir o que a gente acha que é correto ou não. Entregar na mão de 4 CEOs o que é correto, o que pode ser falado, as contas que vão ser banidas ou não, não me parece uma boa ideia. E nesse sentido, para mim, a regulamentação deveria exigir cada vez mais transparência. A gente já há alguns anos vem de um caminho contrário, desde o Cambridge Analytica, que é um episódio lá, sobretudo no Facebook, né? Que as plataformas têm fechado o acesso à informação cada vez mais e dificultado a sociedade de identificar e rastrear algum tipo de informação. Quanto mais transparência a gente tiver, mais fácil vai ser da gente criar instâncias, sejam elas governamentais ou terceiro setor, ou mesmo empresas que possam contribuir também, por que não, para a gente combater, criar os nossos mecanismos de combate à fake news. Fake news ela sempre existiu, a diferença que a gente tem agora é o meio, né? O meio que mudou, e é um meio muito rápido. Você não consegue travar. Mesmo esses montes de perfis que estão sendo desativados agora, como
como diz o meme, né? O print é eterno. Então, assim, o cara vai lá, posta, printa, apaga e manda no WhatsApp e aí pronto. Entrou num túnel escuro lá que ninguém nunca mais vai descobrir para onde foi parar. Esse tipo de tracking que a gente precisa também poder fazer, sabe? Não só ver o que está lá exposto, mas o que foi apagado, quando foi apagado, se possível, contas públicas de autoridades terem algum tipo de transparência maior ainda, né? Porque você tem recursos públicos sendo empregados naquela conta. Então, assim, a conta do presidente não pode bloquear um usuário no Twitter, na minha opinião. Por quê? Porque tem recurso público empregado ali. Quem está utilizando aquela conta é um servidor. Então, a gente está com nossos impostos pagando. Então, acho que a regulamentação ela é necessária. Ela é muito necessária. O caminho que a gente estava indo não é um bom caminho, na minha opinião, mas eu acredito que também ficar do jeito que está não é não é uma opção. A gente precisa se mexer. Fora isso, eu acho que o governo não pode negligenciar o papel das redes. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. O Lula, os ministros, eles precisam manter a atuação em rede, deixar o espaço. Não existe vazio de poder, né? Se a gente deixar o espaço vazio, a extrema-direita vai ocupar como bem quiser. O Janones é uma figuraça, pô, há 2 anos e meio está arrebentando, vinha no Facebook, agora está muito bem no Twitter também, mas ele sozinho, o janonismo não vai segurar a rede inteira, né? Pô, ele não tem não tem como ele fazer tudo sozinho, né? Então acho que precisa que se organize também o outro lado. Olha só, Você o vai ler o Samuca, lá, Samuca aí? Samuca, vamos de Samuca, ele está Vamos lá. interagindo muito aqui. Ele fala que dá liga a essa base bolsonarista é o antipetismo, independentemente das pautas conservadoras. Ele pensa assim. E ele faz uma pergunta: o que o Steve Bannon tem a ver com essa audiência toda, organização, dinheiro, essa estratégia bolsonarista? O Steve Bannon foi o estrategista da eleição do Trump em 2016 nos Estados Unidos e o Eduardo Bolsonaro, com frequência, se encontra com ele, foi algumas vezes lá. Explica um pouco para a gente, Leonardo, sobre isso. O Steve Bannon faz parte dessa grande conspiração mundial que juntou a extrema-direita em torno de algumas narrativas que se repetem aqui em outros países, né? Independente de renda, de raça, de credo, enfim, é impressionante como conseguiram dar liga a esse conjunto de argumentos que ganhou aderência na sociedade. Mas eu acho que a gente fica um pouco preso à questão de robôs, de Cambridge Analytica, de Steve Bannon. O que a gente tem que entender hoje é que há uma aderência da sociedade, independente das estruturas, independente do que a gente veja de dinheiro investido, há uma aderência da sociedade a determinados argumentos, a determinadas teses, a determinadas narrativas que não pode ser negligenciada. Então, para a gente combater isso tudo, eu acho que a gente tem que deixar os fantasmas um pouco de lado e trabalhar com o presente, porque as redes já mudaram de quando o Steve Bannon montou essa estrutura toda para cá. E hoje a gente tem uma estrutura de influenciadores, tem uma estrutura, como eu disse, que tem algum financiamento, mas tem, sobretudo, aderência, tem pessoas voluntárias, tem. A rede bolsonarista ela não é feita de robôs. Ela teve 49% dos votos no segundo turno e 43% no primeiro. Então, existe uma aderência a esses argumentos. Então, a luta ela precisa, nas redes, ser além da gente combater, regulamentar, combater fake news, a gente precisa disputar a narrativa também. E isso se faz, do ponto de vista do campo democrático, dando atenção à rede social, a atenção que ela merece. É, que a gente, às vezes, essas histórias de Steve Bannon, às vezes, criam subterfúgios que tiram a gente do objetivo principal, que é como combater essas narrativas, com quais argumentos nós vamos combater, quais são os fatos que a gente tem para apresentar e qual é a estratégia de rede séria, coordenada que a gente vai adotar, porque sem isso também a gente vai deixar o espaço vazio. Vamos pegar o bolsonarismo como exemplo, como modelo. Então, esquece o Steve Bannon, embora eles tenham até se inspirado em algum momento no manualzinho do Steve Bannon, claramente, né? Mas tem o Bolsonaro, tem o Carlos Bolsonaro por trás, né? Com uma estratégia na cabeça, com um objetivo na cabeça, tem uma rede muito bem montada de influenciadores
cada um deles com uma personalidade própria, com uma especialidade, com um público que pega um pedaço do público, e todos muito ativos. Existe algo paralelo na esquerda? Rapaz, é difícil, eu acho que não. Tem o O Janones. Gabriel Bruno aqui, Pedro, está perguntando: vocês acham que existe uma tendência de crescimento dos canais ligados à esquerda nas redes? É interessante o governo Lula financiar esse movimento? Não sei se financiar seria um bom caminho, né? A gente já teve a experiência, Os chamados blogs sujos, né? blogs, né? A gente já teve essa experiência lá no no fim dos anos 2000, começo dos anos 2010. Também não é muito interessante. Mas eu acho que é importante que o governo se atente à comunicação nas redes, né? A comunicação via imprensa, né? O modelo pré-2018, digamos assim, ele se dava muito via imprensa. Então, o governo comunica a imprensa discute, vai para o jornal, e o Bolsonaro inaugura um novo modelo no Brasil. Eu me lembro, não exatamente as palavras, mas ele, nos primeiros discursos dele, ele fala: vou governar pelas redes sociais, e depois ele dá uma lista, ele oferece uma lista de YouTubers que acabaram, alguns abandonando ele, né, até, em alguns meses, por um acaso. Mas ele fala: ó, quer ouvir a verdade? Procura esse YouTuber aqui, aquele lá e tal. Eu acho que esse tipo não precisa ser tanto, né, mas é importante que o governo vá para as redes e se comunique com uma linguagem adequada, com coordenação e estratégia, como eles fizeram. O Fábio Faria é um ministro que cresceu pra caramba nas redes, o Ciro Nogueira também cresceu, até durante a campanha, ficou lá postando tic-tac todo dia, até a vitória do Lula. É, mas assim, você tem outros exemplos, né, de pessoas que eram offline. O Ciro Nogueira era um político totalmente offline, totalmente velha política, digamos assim, né? No termo old school já. Eu acho que mudou essa nomenclatura já, mas ele cresce pra caramba na rede, ele vai para a rede. Então, assim, é importante que o governo ocupe o espaço e dispute a narrativa. Não necessariamente criando canais seus e tal, mas oferecendo conteúdo ali. No governo Bolsonaro, um caso interessante, né? O Rodrigo Maia se reelege presidente da Câmara dos Deputados, e quando ele começa o governo ele tinha 40 mil seguidores no Twitter, o governo Bolsonaro. Quando ele agora, você vai ver, ele está com 800 mil. Isso não se deu à toa, porque ele fez essa mudança lá no começo, começou ao invés de fazer o quebra-queixo, fazer o postzinho lá, 7h30 da manhã, comentar alguma pauta do dia. A velocidade na rede é muito importante também. Você não pode esperar o dia inteiro e falar e aparecer uma entrevista no Jornal Nacional. Isso na rede esquece. A narrativa já vai ter sido consolidada. Por exemplo, hoje é um ótimo exemplo do que está acontecendo. Bolsa caindo, dólar subindo e tal. Narrativa preponderante na rede. Não vou nem entrar na discussão se é ou não é. É por conta do discurso do Lula. Bom, tem que ir lá disputar essa narrativa. Não pode ficar esperando e deixar essa narrativa se consolidar. Senão, agora já está tarde, são 8 horas da noite. Acabou, essa foi a narrativa dada. Não teve ninguém ali para disputar essa narrativa. Isso tinha que ter sido disputado na hora que começou. Então, assim, essa disputa, por quê? Não é para contar uma outra versão, uma mentira, não é isso. É para contar o porquê que ele fez aquele discurso, né? Tipo, por que ele, se ele está falando aquele discurso, em que objetivo? Falta um pouco dessa sensibilidade, né? De que o que acontece no offline vai para o online. E eu acho que isso o bolsonarismo, sobretudo a família, né, Bolsonaro, vai muito bem, assim, eles são realmente muito habilidosos nisso. Tanto que várias vezes a gente vê o Bolsonaro fazer alguma coisa no offline que a gente fala assim: cara, por que ele está fazendo isso? E aí, quando a gente vai ver, é porque ele está propondo uma ação que vai acontecer no online, sabe? Então, esse tipo de estratégia que a gente está falando que é necessário. Deixa eu fazer uma observação aqui, na verdade, reproduzir uma observação do Rafael Abreu, dizendo que vocês existem mesmo, que eles achavam que vocês eram amigos imaginários que eu inventei
só para falar sobre a Arquimedes em outros canais, mas enfim, está aí a prova de que o Pedro e o Léo existem de verdade, não são alter egos da minha personalidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, uma consultoria grátis aqui. E a imprensa? O que a imprensa pode fazer para melhorar a sua participação nas redes? Porque nós também estamos, né, os veículos de comunicação tradicional também estamos perdendo espaço. Mas, Toledo, eu acho que também, comparando de 2018, para a gente pegar o período de eleições para cá, o número de jornalistas influenciadores na rede também aumentou muito, né? Muitos jornalistas também fazem esse bate-bola entre rede social, principalmente Twitter, que é uma rede que a gente acredite, até pelos números que foram mostrados, ela se mostrou até mais fidedigna do que as outras redes, do ponto de vista de como estava sendo feita a disputa, ao contrário do que se pensava assim, o povo não está no Twitter, está todo mundo no Twitter, e eu vejo muito a imprensa fazer esse bate-bola. Às vezes, o pedaço de um furo vai para o Twitter, o resto do furo vai na coluna ou vai no programa. Mas é fundamental também que alguns conteúdos sejam produzidos adaptados à rede. Hoje a gente tem uma realidade que é a tiktokização das redes sociais, né? O que é isso? As redes sociais eram redes sociais na acepção da palavra. Então você tinha conexões com seus amigos, seguidores, aquelas pessoas que você seguia. A partir do algoritmo do TikTok, que todas as outras redes seguiram, hoje você tem conteúdos de interesse. Então você tem que produzir conteúdos cada vez melhores, porque na sua timeline não vai aparecer só aquilo que está nas suas conexões, e sim aquilo que interessa a cada vez mais pessoas, naquela lógica de que você permaneça mais tempo na rede. E nesse sentido, a questão dos vídeos curtos é algo que deve ser muito bem pensado pela imprensa também. O tweet, com uma frase, ele é muito importante, porque ele vira print, ele vai para o Instagram, ele vai para outras redes, mas os vídeos curtos igualmente também circulam a beça e as pessoas querem saber em 45 segundos, um minuto, uma síntese da notícia que dê para elas a explicação sobre um todo muito mais complexo. Ou seja, é um desafio tremendo para todo mundo que está nas redes, mas é o desafio que tá posto, é o desafio que as redes toparam. É esse o algoritmo agora, né? Leonardo, Pedro, o Alexandre de Moraes, o Lula hoje agradeceu o desempenho que ele teve na eleição, e a gente tem que reconhecer que, na comparação com 2018, a Justiça Eleitoral, o TSE, tiveram um comportamento mais efetivo no combate às fake news. Inclusive, ele silenciou contas no Twitter, tirou do ar canais que são difusores de fake news, né? Mesmo eu nem vou citar o nome aqui, porque eu não quero dar palco para esses divulgadores de desinformação e de mentira. Mas qual que é a avaliação que vocês dois fazem sobre o desempenho do Alexandre de Moraes e do TSE nessa eleição em relação ao combate às fake news e silenciando, ou seja, o Trump na eleição americana em 2020, as redes silenciaram a página dele, ele ficou fora um tempo, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Pô, eu não sou jurista, não sou advogado, mas pensando do ponto de vista da política e da sociedade, acho que a gente viu um TSE muito mais ativo e célere, ainda que aquém do que se esperava, né, do que se gostaria, na verdade, por conta da velocidade das redes, né? A velocidade das redes é realmente muito, muito grande, o que torna um pouco difícil de qualquer burocracia acompanhar, não só do TSE, mas qualquer burocracia que seja. Ainda assim, a gente viu que teve um trabalho pregresso, né, uma preparação. Existia o começo, no primeiro semestre, uma expectativa sobre TikTok e Telegram, e que não se concretizou, e a gente não pode ignorar também que talvez isso não tenha se concretizado pelas próprias ações pregressas, né, pelo cuidado que se teve no começo. Ainda assim, é complicado, é um desafio, não tem um gabarito, como
como eu estava falando sobre a transparência, né, é um arranjo da nossa sociedade, né? Cada democracia tem o seu próprio arranjo e vai ter que se descobrir como combate fake news. Cada democracia vai criar o seu limite, né? E a gente não deve se comparar exatamente a soluções estrangeiras, mas, óbvio, olhar para elas e extrair o que a gente pode e o que a nossa sociedade está topando, né? Qual é o nosso acordo? E dentro do nosso acordo, o Alexandre de Moraes ele tomou as medidas que foram necessárias dentro do âmbito do TSE. Então, ele estava falando sobre somente as fake news ligadas à eleição, né? Ele também não olhou para todo o debate, mas acho que ele deu um bom caminho aí de qual pode ser a saída, né? A velocidade é muito importante. E a punição, ela, ela se dá dentro do rigor da lei, né? Ela também não pode ser aleatória. Como eu falei, não é meu campo, mas acredito que modernizar um pouco as punições, né, do nosso Código Penal, enfim, para esse tipo de atitude, de problema, também faz necessário agora. Léo e Pedro, a gente está, infelizmente, com o nosso tempo estourado aqui. Daqui a pouco a produção vai cortar o nosso sinal, que nem o Alexandre de Moraes, porque a gente estourou o tempo. Mas eu não quero terminar sem vocês, numa frase, me dizerem o que vocês acham que o Elon Musk está fazendo com o Twitter. Se ele está ajudando, atrapalhando ou acabando. Difícil falar numa frase, mas a impressão que dá é que ele está testando algumas coisas e vai quebrar a cara em muitas e de repente acerte em outras. Eu não gosto muito do caminho que ele está tomando, porque está parecendo um brinquedo que ele comprou. E o Twitter não é um brinquedo, é uma coisa muito séria. Mas, ao que parece, ele está na tentativa e erro ainda. Eu vi que vocês estavam falando disso antes. Você falou sobre as sanções que ele pode vir a sofrer, a regulação que vem externa, né? Eu vejo que, assim, ele pode ser o único dono e tal, mas é aquilo, né? Assim, ele pode ser louco, mas não é maluco, né? Então, são 44 bilhões que ele colocou ali, o nome que ele colocou ali, que vale mais do que 44 bilhões, e a mão invisível do mercado, né? As empresas não querem colocar seus anúncios numa rede tóxica em que as pessoas estão compartilhando pedofilia e corpo aberto num vídeo, sabe? As empresas vão embora se for esse ambiente. Se ele propor esse ultraliberalismo, em que as pessoas podem falar qualquer coisa irrestritamente, as empresas não vão topar. E o modelo comercial ele se dá via propaganda, né? Tá lá o post patrocinado. E ele agora está com essa coisa da assinatura, que qualquer um que bota na planilha vê que isso aí não paga um dia do custo que ele diz que tem. Então, não é uma solução 100% viável. Então, assim, se o mercado não regular ele no sentido mais liberal da palavra, né? Os anunciantes irem embora, aí vai vir a regulação estatal, porque ele está provocando também, porque no fim é isso, assim, a gente não pode viver num lugar em que, como mamãe falei, ensinou ontem para o Monark, né? Você falar para alguém que matar o outro é crime, sabe? Assim, então tem um limite, sim, sabe? E se até uma pessoa como ele, que já passou por tantas polêmicas consegue enxergar isso, é porque o sarrafo está muito mais complicado para o Elon Musk nesse sentido do que ele pensa. Bom, agora chegou no final mesmo, não tem como a gente esticar mais, senão a gente vai ser expulso. Mas, antes de terminar, a gente tem que fazer a síntese de tudo que a gente conversou aqui. E a pergunta inicial era: o que vai acontecer com a extrema-direita fora do poder, do ponto de vista das redes? E eu vou propor uma frase aqui, e vocês vão me corrigindo até a gente chegar na síntese. Pelo que eu entendi do que vocês falaram, a extrema-direita pode até crescer estando na oposição, vai depender de como o governo vai se posicionar nas redes. É mais ou menos por aí? É isso. E como a própria extrema-direita vai se financiar também, né? Se vai ter algum tipo de estrutura.
mas olhando estritamente o que está acontecendo agora, há uma chance de continuar muito relevante. Não pode Beleza. negligenciar a disputa. Então, a extrema-direita não vai sumir, pode até crescer, depende dela e do governo. Boa. Vê se Boa. cabe E 75 caracteres aí. do campo democrático, Toledo, depende do campo democrático, é Do além campo do governo, né? democrático, tá bom. Melhor Isso aí. assim. Campo democrático dos democratas, se não couber, você dá uma roubada aí, tá, Democratas. Letícia? É isso aí. Beleza, chegamos aqui no final, né, Zé? Quero É agradecer aí isso. ao Pedro. Muito obrigado aí pela conversa esclarecedora. Ajudou a gente a compreender melhor o que está acontecendo nas redes aí. Um abraço para vocês dois aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Ô Zé, vamos continuar aqui no nosso encerramento. Ó, sobre a enquete,